mais um programa Anatomia do Poder, e este é muito especial. Estamos comemorando 11 anos de programa. Começamos em 2012, no primeiro domingo de fevereiro, e agora, 11 anos depois, continuamos no mesmo horário e sempre com autoridade do poder público, privado, universitário, acadêmico, cultural, científico, social. E hoje vamos ter um grande artista. Teremos Eduardo Cobra. Nós, aqueles que gostam de pintura, aqueles que, enfim, estiveram na Itália, viram, por exemplo, as pinturas em paredes, de Leonardo da Vinci, daqueles que nas grandes catedrais foram deixando, menos nas catedrais góticas, mas naquelas já, enfim, de lembranças mais atualizadas, mais da Renascença. Aqui mesmo, uma das casas de retiro do Opus Dei, tem todo um painel feito pelo Penac, que foi a família paulista, de Volpe, Mário Zanini, etc. Mas nós temos um artista que no Brasil é o primeiro, é o mais conhecido, aquele que deixou uma marca. Ele faz as mesmas pinturas que todos, como os grandes artistas europeus e brasileiros, mas nos prédios. Evidentemente, com muito mais dificuldade em todos os grandes arranha-céus, que é Eduardo Cobra. É Eduardo Cobra que temos no nosso programa. Meu caro Eduardo Cobra, uma grande alegria de ter. Eu gostaria que contasse um pouco para os nossos telespectadores como começou essa sua forma de deixar a pintura mais simples, de fazer no ateliê, ou mesmo dentro de ambientes fechados em paredes, para fazer nas paredes externas. Muito obrigado de estar no nosso programa, Cobra. Bom, eu que agradeço, fico muito feliz aí poder falar um pouquinho do meu trabalho, da trajetória, né? Muito obrigado a você aí, programa, né, os ouvintes aí, a audiência, maravilha. Olha, o meu trabalho, ele começou de uma forma orgânica, né? De uma forma bem natural. Eu, eu não tinha referências, relacionadas à arte, né? Eu simplesmente gostava de pintar, gostava de desenhar e fazia isso em cadernos, né? Então, já desde os 12 anos que eu comecei a fazer isso nos muros, mas foi de uma forma muito espontânea, né? Porque eu não conhecia outros artistas que pintavam em muros, eu sequer conhecia outros artistas, eu não tinha entrado em nenhum tipo de museu, galeria de arte, então as minhas referências no mundo da arte eram escassas, na verdade eu não tinha nenhuma. E por parte da minha família, também a mesma situação, né? Porque meus pais, meu pai tapeceiro, né? Trabalhava com reforma de móveis estofados e tal, e a minha mãe dona de casa, né? O meu pai, eu acho que ele era um artista, eu considerava ele um artista, mas ele não sabia disso, porque ele trabalhava com aqueles captonês, né? Fazendo aqueles estofamentos antigos e tal, então trabalhava ali com aquelas taxinhas, né? Um trabalho muito manual ali, muito específico, que hoje é uma profissão que até está em extinção, né? E eu cheguei a trabalhar com ele por um período, mas o que eu gostava mesmo era sair pelas ruas da cidade e espalhar meu nome, pintar os muros, né? E eu comecei de uma forma ilegal, ou seja, eu não tinha permissão de ninguém, né? Então, eu percebi que aqueles desenhos que eu já fazia no papel, eu podia fazer no muro, né? Como é que eu percebi isso? Eu percebi através de alguns filmes, né? Porque na ocasião já existia um movimento muito forte nos Estados Unidos de grafite e tal, dos trens de Nova York da década de 70 e etc. E quando eu tive acesso a alguns desses documentários, né? Porque na época tinha alguns clipes também musicais.
Então, foi a minha passagem para a rua, né? Eu falei, eu não tinha contato com outro artista, não tinha referência, mas eu sabia que eu podia pintar no muro. E aí eu comecei a pintar nos muros, né? Então, eu sou um dos precursores, inclusive, dessa geração aí, desse movimento. Eu sou da segunda geração, na verdade, né, dos artistas a pintarem os muros das ruas aqui na cidade de São Paulo. Agora, o Cobra, por exemplo, essas pinturas hoje, no mundo inteiro, você pintou um mural nas Nações Unidas, em Nova York, durante, que era um mural de 14 metros, não é? De altura por 24 metros de largura. É um negócio, entende? Eu tenho até, e gostaria de mostrar para o telespectador aqui uma Aí a fotografia, imagem dele, entende? Algo impressionante. E parece que o maior mural do mundo foi você que pintou, não é, Cobra? Exatamente. Conta um Mas pouco dessa história para nós. você sabe que essa questão do tamanho aconteceu naturalmente também. Eu não busquei isso, né? Mas, como eu já comecei a pintar nas ruas, né, em muro, e de repente isso foi ganhando proporção, e as pessoas começaram a me convidar para pintar muros cada vez maiores, né? E é engraçado como se isso fosse uma coisa simples. E eu cheguei a pintar um prédio com 100 metros de altura, para você ter uma ideia, e fiz dois murais que entraram para o Guinness Book. Um deles é aquele mural que está no Porto Maravilha, lá no Rio de Janeiro, próximo do Museu do Amanhã, que tem o nome do mural é Etnias, que tem os indígenas e tal, que é um trabalho que eu fiz durante as Olimpíadas lá do Rio. Esse mural, ele acabou entrando para o Guinness Book com cerca de 3.000 metros, né? Quadrados. Então, o pessoal do Guinness foi lá, mediu o muro, fez tudo aquilo lá, e realmente esse mural entrou para o Guinness. Agora, o que eu não esperava é que eu surgir na sequência uma outra oportunidade, já aqui na Castelo Branco, né, ali na altura próxima ao Barueri, Alphaville e tal, de pintar um mural o dobro desse tamanho, com 5.792 metros. O mural entrou para o Guinness, novamente superando o meu recorde anterior, né? Então, acabei aí me especializando em murais em grandes formatos, né? Em grandes dimensões, nas cidades, né? E fazendo isso não só no Brasil, pelo mundo, né? Como você comentou no começo aí, citando a Itália e tal, eu estive em San Marino, que é aquele país pequenininho ali que está dentro da Itália, né? Assim como o Vaticano, e eu pintei um mural lá recentemente em novembro com 2.000 metros quadrados, contando a história de San Marino. Então, para todos os lugares por onde eu tenho ido, eu estou sempre fazendo murais em grande escala, né? Agora, você citou um dos trabalhos mais desafiadores da minha vida, né? Que eu sou um cara muito movido por desafios e tal, pela superação, né? Enfim, trabalhos realmente que mexem com essa questão, né? Quando falam, olha, isso aqui é muito difícil, é aí que eu me sinto motivado para tentar realizar aquele projeto, aquele trabalho. E esse da ONU foi muito especial, porque eu já venho tratando nas minhas obras, ao longo desses 35 anos, de temas que falam de paz, de tolerância, de racismo, de união dos povos, né, de sustentabilidade, de proteção do meio ambiente, dos animais, dos povos indígenas. São temas que eu venho tratando na minha obra. E, de repente, surgiu esse convite para pintar esse muro justamente na fachada da ONU, né? Porque são 193 países, foi um dos trabalhos mais complexos, porque a organização me convidou, né? A Missão Brasil na ONU acabou me convidando, né? Através da própria ONU, que informou essa possibilidade de pintar esse muro, que foi algo inédito na história. E aí eu comecei a trocar informações com eles, mas se transformou num assunto tão complexo, porque além das permissões da própria ONU, tinha as permissões da cidade de Nova York, né? Então isso se transformou em algo tão difícil que eles mesmos chegaram a duvidar que esse trabalho seria possível, né? Mas como eu sou um homem também de muita fé, eu, quando senti que o trabalho não ia mais acontecer, eu peguei o avião e fui para lá cuidar pessoalmente do assunto.
E aí eu posso dizer aqui com toda tranquilidade que, milagrosamente, graças a Deus, esse trabalho acabou acontecendo, né? Então foi impressionante, porque alguns anos atrás, quando eu fui conhecer a ONU, eu passei na frente desse mesmo muro e vi esse muro, né? Porque eu sou um cara que passa olhando para as paredes, para os prédios e pensando, pô, como seria legal pintar esse muro? E quando eu vi esse muro na fachada da ONU, eu imaginei, né, pintar esse muro. Claro, eu pensei nisso, mas eu, ao mesmo tempo, imaginei, pô, isso é tão difícil, mas é impossível, que só aconteceria realmente se Deus quisesse, sabe? E, por incrível que pareça, depois eu acabei recebendo um convite lá da ONU para fazer uma exposição. Eu achei que fosse uma exposição, né? Mas quando eles me mostraram justamente esse mural que eu havia comentado, que só mesmo um milagre, né? Então, por isso que eu tinha convicção que era algo de Deus, e eu peguei, fui lá e deu certo. Não, isso é impressionante. Eu conheço, fui a convite do governo americano, eu esteve em 1981 lá. Eu diria o seguinte, então, cobra você e o Portinari, porque lá É. na ONU há um quadro logo que começaram a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, o Portinari foi escolhido com o famoso quadro que está logo na entrada da ONU. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando um grande artista, talvez o maior artista brasileiro, um dos maiores do mundo, em pinturas em parede, pinturas externas, em grandes extensões. Quilômetros de pintura, quando fala em 5.000 metros, 3.000 metros, 7.000 metros, nós vamos falando em quilômetros. Né? Eu faço em todo o programa, Cobra, sempre ofereço um livro. Dessa vez não vou oferecer um livro de direito, que é a minha área, mas eu, nas minhas horas vagas, também faço poesia. No tempo de estudante, eu e o Saulo Ramos, que foi ministro da Justiça, etc., nós saímos para o interior reclamando, e o Saulo dizia para mim, Ives, quando nós nos formarmos, a advocacia vai ser o bico que sustenta o poeta. Então, eu estou lhe mandando um livro de poesia meu. Por que eu estou mandando esse livro, Sem Sonetos? Porque ele é desenhado uma artista plástica que eu admiro muito. Ela é descendente do Hércules Florence, que acompanhou a Operação Langsdorff no Primeiro Império, indo de Porto Ferreira da Guia até Santarém, Pará. E a própria Adriana fez depois o mesmo percurso pelo Discovery, até lançou um livro, e foi ela que decorou todo o livro. Todos os sonetos dedicados são 100 sonetos para minha mulher, hoje falecida, e eu dediquei, comemorando 53 anos de namoro. Estou mandando esse livro para você, os 100 Muito sonetos. obrigado. Agora vamos voltar à sua carreira, meu caro. Esse painel me impressionou muitíssimo, e que você fez em Nova York. Eu gostaria que você explicasse a ele que enorme é uma beleza e é uma parede enorme com todo um significado. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores. Eu vou só fazer uma introdução rapidinha. Desculpa. E assim, ó, um amigo, um galerista de italiano, né? Uma vez me disse que Nova York era uma das cidades mais difíceis do mundo para pintar, porque eu tinha um sonho de pintar em Nova York, né? Porque eu comecei a pintar quando lá atrás, como eu comentei, os artistas de Nova York, Jean-Michel Basquiat, enfim, Kate Haring, Andy Warhol, né? Tanta gente bacana na história da arte ali, dos grafites, do início do movimento. Então, eu tinha esse sonho de pintar lá. E ele me desanimou muito, né? Falou, cara, Nova York desencana, ela é muito difícil, não vai dar pé para você. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Como eu falei, eu sou movido pelos desafios. E aí surgiu uma oportunidade de pintar um painel em Nova York, foi o primeiro painel. Eu fiz uma releitura daquela cena do VJ Day, do final da guerra, do marinheiro e tal, no High Line, né, naquele parque
suspenso que fica lá em Manhattan. E, para minha surpresa, esse mural imediatamente ficou entre os 10 pontos mais fotografados de Nova York, o que gerou uma repercussão midiática e tudo mais instantânea, né? Tudo bem, fiz esse painel, voltei para o Brasil e comecei o meu plano mirabolante de fazer 18 painéis em Nova York. Criei um projeto chamado Cores pela Liberdade, acionei alguns amigos lá, aproveitei alguns contatos que eu já tinha, e esse mural fez parte desse projeto. Eu fui com a minha família para lá, com a minha esposa, com meu filho Pedrinho, que na ocasião tinha 4 anos, né? Mudamos para lá, e aí eu comecei com esse projeto. Também foi alucinante o desafio, as dificuldades logísticas, as autorizações, porque lá tem as comissões que cuidam da paisagem urbana, da arquitetura, do paisagismo, as autorizações para parar as máquinas, para a utilização das tintas, de segurança do trabalho, tudo muito complexo. Mas eu queria muito fazer, e esse mural fez parte desse projeto, e é um projeto, esse mural, Bravos do 11 de setembro, né? Que inclusive essa cena é uma cena real de um bombeiro chamado Mark Bellatoni. Esse bombeiro, ele participou dos resgates ali durante os atentados nas torres, né? E ele estava justamente na segunda torre, quando a torre desabou, e ele resgatou muitas pessoas ali, né? E ele conseguiu sobreviver e posou para essa foto, né? E o que eu fiz justamente nessa imagem? O número que está no capacete dele, que eu inseri de 343, é o número de bombeiros e oficiais que faleceram naquele dia. Eu peguei a bandeira americana, inverti a bandeira a ponto que as listras ali da bandeira se transformassem nas torres gêmeas que ficaram atrás. E as estrelas das quais ele está ajoelhado simbolizam as vidas que foram perdidas ali naquele momento. E o mais interessante é que eu tive contato com esse bombeiro, ele foi lá prestigiar o trabalho, e esse mural ainda pode ser visto lá na Terceira Avenida, em Manhattan. Que beleza. Qual é o tamanho desse mural? Olha, ele deve ter 220 metros quadrados, Que aproximadamente. beleza. Que beleza. Fiquei uns Agora, 10 dias para fazer, tá? não, pode falar. Você estava explicando 200 e... 20 metros, 10 dias para concluir. Perfeito. Veja o seguinte, eu gostaria agora que explicasse um pouco, agora no final do nosso programa, como é que você faz e qual é a estrutura de colaboradores que você tem para ser com tanta perfeição, como se fosse um quadro pintado num ateliê. É verdade, é verdade. Na minha vida pessoal, eu sou super bagunceiro. Na minha casa, no meu carro, mas no meu trabalho eu sou muito perfeccionista, né? Muito exigente e gosto sempre de fazer o meu melhor, sabe? Isso faz parte daquilo que eu sou. Então, todos os convites, e eu já pintei em mais de 30 países, né? Para mim é uma missão, é um legado também, né? Então, a partir do momento que eu recebo os convites, eu passo a pesquisar sobre a história do local e passo a fazer os layouts, né? Porque antes de pintar qualquer um desses desenhos, eu faço os projetos em menor escala, né? Agora, é claro, eu estou trabalhando hoje nos 5 continentes, né? Literalmente, nesse momento que eu falo contigo, eu tenho pelo menos 20 países diferentes dos quais eu estou negociando o trabalho. Em breve eu estou indo para a França, depois eu estou indo para a África, pintar num país chamado Benin, a convite do próprio presidente. Então, é um desafio realmente muito intenso, do qual eu tenho que contar com muitos colaboradores, claro, né? Então, eu tenho advogados que me ajudam com os contratos nacionais e internacionais, eu tenho intérpretes, porque é interessante, eu fiz cerca de 50 murais nos Estados Unidos, cheguei a morar lá, mas eu não sei falar inglês, então eu viajo no mundo inteiro sem saber falar inglês, é uma dificuldade que eu tenho, e aí eu preciso de pessoas para me ajudar, né? Aqui no meu escritório, onde eu estou falando com você agora, tem pelo menos 6 ou 7 pessoas que trabalham aqui, recebendo todos esses e-mails, né, dos quais a gente faz um pré-atendimento, né? Eu também estou agora com um projeto muito especial, talvez o mais importante da minha vida, que é o meu instituto,
né, que é o Instituto Cobra, que agora em dezembro saiu toda a documentação, então a gente também está com uma frente trabalhando com isso, né? Agora, especificamente na produção, na pintura, tem dois meninos que trabalham comigo há mais de 15 anos, um deles está há 20 anos, que é o Aguinaldo, e outro é o Marcos, que está há 18 anos comigo, então, principalmente o Aguinaldo está sempre em todas as viagens comigo, ao redor do mundo, né? Então, é um menino muito capaz, muito bacana. Eu tive a felicidade de conhecê-los, né? A minha esposa também, que eu estou com ela há 17 anos, ela também trabalha aqui no meu escritório. Se não fosse ela, provavelmente eu não estaria nem nessa entrevista aqui contigo e não teria pintado 10% desses painéis que pintei pelo mundo. Ela que administra tudo aqui. Então, assim, é uma maravilha, é um grande privilégio que eu tenho, é uma bênção de Deus, é um legado, e eu trato isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque, afinal de contas, eu estou levando o nome do Brasil por todo o mundo, né? Isso é uma coisa espetacular, tanto que em todos os murais que eu faço pelo mundo, eu coloco a minha assinatura e logo abaixo eu coloco ali a bandeira do Brasil, que é o orgulho, né? Então, vamos manter sempre isso. Meu caro Paulo, nós estamos encerrando o programa, mas eu queria trazer duas considerações que me alegraram muito nesse programa. Primeiro, o que você demonstrou de amor à sua esposa. Nosso canal aqui na família, da Rede Vida, nós chamamos do canal da família. E, vale dizer, nós damos um valor muito grande. Eu mesmo fui casado há 62 anos, namorei 67 anos com a minha mulher. O livro que você vai receber é de 100 sonetos dedicados a ela. E depois que ela morreu, no meu Instagram, eu já coloquei 100 e poucos sonetos, enfim, dedicados para ela depois que morreu. Então, esse primeiro aspecto eu admiro muito e quero cumprimentar. E a sua esposa, que eu gostaria de saber o nome para fazer na dedicatória do livro. Qual é o nome É dela? Andressa Muniz. Andressa Muniz. Andressa. Andressa. E o segundo é que você disse que é um homem de fé. E a Rede Vida também, uma das grandes lutas nossas, é exatamente de, enfim, sermos permanentemente agradecidos ao nosso Deus. Sem ele não seríamos nada. Nós estamos aqui de Com certeza, com o certeza. talento que Deus deu a você é, evidentemente, uma graça de Aqui, Deus. ó. A ele, Tá aqui, ó. isso é muito bonito. É a ele que tem que se agradecer. Meu caro Cobra, profundamente grato por ter feito o nosso programa. Caros telespectadores, agradeço também a atenção, não só para o programa de hoje, comemoramos 11 anos, mas por esses 11 anos, todo domingo, estamos apresentando a presidência da República, senadores, deputados, artistas, e não poderíamos comemorar melhor esses 11 anos do Anatomia do Poder, senão com um artista do quilate, do nível, do valor do nosso caro Eduardo Cobra. Muito obrigado, meu caro Eduardo Cobra. Caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.